Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 40. As retas de equações y igual a x e y igual a menos x mais b interceptam-se em um único ponto cujas coordenadas são estritamente negativas. Então, pode-se afirmar que... Temos aqui algumas afirmações sobre os valores de a e de b. Então, y igual a x e y igual a menos x mais b são duas retas. Ele nos diz que elas vão se interceptar em um ponto de coordenadas negativas, ou seja, no terceiro quadrante do plano cartesiano. Tanto a coordenada x como a coordenada y têm que ser negativas. Nós poderíamos resolver esse sistema aqui, determinar o valor de x e o valor de y em que acontece essa intersecção e a partir daí analisar os valores de a e de b. Mas eu acho que é mais fácil aqui no caso usar somente mesmo o plano cartesiano, sem muita álgebra. Isso vai nos economizar algum tempo. Então aqui eu tenho o eixo x, o eixo y. A intersecção entre as duas retas tem que acontecer aqui no terceiro quadrante. Tanto a coordenada x como a coordenada y têm que ser estritamente negativas. Terceiro quadrante. Agora, vamos esboçar o gráfico aqui dessa função. Vamos chamar de função g de x. Bom, vamos supor que o b é zero, certo? Daí a função vai passar pela origem e como nós temos um menos na frente do x, nós sabemos que é uma função decrescente. É uma reta decrescente. E como é menos 1 especificamente, nós sabemos até que esse ângulo aqui mede 135 graus e esse aqui, consequentemente, 45 graus. Mas isso não vem ao caso. Realmente isso não vem ao caso. Se você não se confundiu, esqueça. Então, nós temos aqui uma reta negativa. Se o b for uma reta negativa, não, uma reta decrescente, perdão. Se o b for positivo, se o termo independente aqui for positivo, nós temos que transladar esse gráfico para cima. Certo? É isso que significa o termo independente, positivo, o gráfico vai para cima. Se o termo independente for negativo, ou seja, se o b for menor do que zero, o gráfico é transladado para baixo. Então, de cara, nós já vemos que o b tem que ser negativo, porque é a única forma de o gráfico da função g de x passar aqui pelo terceiro quadrante e, consequentemente, a única forma de ele ter alguma chance de interceptar uma outra reta no terceiro quadrante. O b tem que ser negativo. Então, isso já elimina a e a c. Se o b for positivo, o gráfico nem vai passar pelo terceiro quadrante. Agora, vamos analisar essa outra função aqui, a função y igual a ax. Vamos chamar de função f de x. Eu sei que ela passa pela origem, porque não tem termo independente. Se o a for positivo, é uma função crescente, é uma reta crescente. Pode ter essa inclinação, pode ter essa inclinação, ou alguma outra, ou essa inclinação aqui. Mas se o a for positivo, ela passa aqui pelo terceiro quadrante, certo? E, consequentemente, vai poder interceptar a outra função. Agora, se o a for negativo, nesse caso vai ser uma função decrescente, que não vai passar pelo terceiro quadrante, vai passar só pelo segundo e pelo quarto. Ela nem passa aqui pelo primeiro quadrante, porque não tem termo independente, ela passa ali só na origem. Então, o a tem que ser positivo, isso só nos deixa a alternativa D. Então, mais uma questão sobre esboços de gráficos. Vamos para a próxima questão. 41. Uma pessoa desenhou uma flor construindo um semicírculo sobre um hexágono regular de lado 1, como na figura abaixo. A área dessa flor é... Então, aqui nós temos um hexágono regular de lado 1 e temos 6 semicírculos aqui. Ele quer saber a área de toda essa figura geométrica. Então, vamos lá. Todos os lados do hexágono medem 1, logo, qual é o raio desses semicírculos? 1/2, certo? O diâmetro é 1, o raio é 1/2. Nós temos 6 semicírculos, ou seja, nós temos 3 círculos. 3 círculos. A área vai ser, então, 3 vezes π vezes o raio ao quadrado, π vezes 1/2 ao quadrado. Isso é igual a 3 vezes 1/2 ao quadrado é 1/4, então 3 vezes π vezes 1/4, que é 3π sobre 4. É a área de todos esses semicírculos aqui, somados já. Agora, vamos determinar a área do hexágono. Bom, nós temos o hexágono regular de lado 1, e você lembra que existe uma fórmula para a área de um hexágono regular. A fórmula é a seguinte, é 3/2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes o lado ao quadrado, então, vezes 1 ao quadrado. Então, isso é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. É a área do hexágono. Agora, é só somar as duas. Nós vamos ficar com 3 raiz quadrada de 3 sobre 2, mais a área de todos os semicírculos, 3π sobre 4.
Isso é igual a... Temos que colocar tudo no mesmo denominador, denominador 4. Então, 4 dividido por 2 é 2, vezes 3 raiz quadrada de 3 é 6, raiz quadrada de 3, mais 3π. Isso aqui é igual a... temos aqui um 3 que podemos colocar em evidência. Isso fica 3 que multiplica a raiz duas vezes a raiz quadrada de 3 mais π sobre 4, que é a mesma coisa que 3 quartos vezes duas vezes a raiz quadrada de 3 mais π. Certo? Então, isso é a alternativa. Vamos ver, aparentemente não temos alternativa. Poderia ser a C ou a D. Como é que... Será que nós cometemos algum erro aqui ou temos como transformar isso aqui em alguma das alternativas? Nós podemos, se você olhar bem, na verdade, isso aqui é a alternativa A, certo? Embora não esteja escrito da mesma forma, pelo seguinte, eu poderia escrever 2 vezes raiz quadrada de 3 mais π da seguinte forma. 2 vezes raiz quadrada de 3 mais π é a mesma coisa que, colocando um 2 em evidência, 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais π sobre 2, certo? Mais π sobre 2. Se eu multiplicar o 2 aqui dentro, eu vou ter exatamente a mesma coisa de antes. Então, aqui que está o truque. Isso aqui, então, vai ser igual a 3 quartos vezes... Então, isso aqui, entre parênteses, é 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais π. Ou vamos fazer com cores aqui. Então, isso aqui que está, entre parênteses, nós fizemos em azul aqui, é 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais π sobre 2. Certo? Só para não ficar dúvida. 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais π é a mesma coisa que 2 vezes, entre parênteses, raiz quadrada de 3 mais π sobre 2. Eu só coloquei aqui um 2 em evidência para adequar a minha resposta a uma das alternativas. Agora, 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios, que multiplica a raiz quadrada de 3 mais π sobre 2. Certo? Alternativa A, então. Uma dificuldade dessa questão seria, eu não me lembro a fórmula da área do hexágono regular. E agora, o que eu faço? Será que não tenho como resolver? Na verdade, nós temos sim como resolver, certo? Fazendo a seguinte... lembrando um pouco dos nossos conhecimentos de polígonos regulares. Você lembra, todo polígono regular tem um centro e nós podemos dividir o polígono regular em triângulos isósceles. Em 6 triângulos isósceles, no caso do hexágono. Em 6 triângulos isósceles. Certo? Então, cada lado do hexágono mede 1. Então, é só determinar a área de um desses triângulos isósceles e multiplicar por 6 e eu vou ter a área de todo o hexágono. Certo? E, na verdade, no caso do hexágono regular, não são nem só isósceles, eles são equiláteros, porque o ângulo central de cada um desses triângulos aqui, esse ângulo aqui, que é o ângulo central do polígono regular, mede 60 graus. Lembre-se, é 360 dividido pelo número de lados, então é 60 graus. E nós temos também que eles são triângulos isósceles. E um triângulo isósceles em que o ângulo que não é da base mede 60 graus, obrigatoriamente é equilátero. Os outros dois aqui, que são iguais, têm que medir 60 graus. Então, cada um desses triângulos aqui é equilátero. Talvez eu tenha confundido você agora, certo? Mas a soma aqui tem que ser 360 graus. É uma volta completa. Eu tenho um polígono regular de 6 lados, eu divido por 6 para saber a medida do ângulo central. 360 por 6 é 60 graus. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. E como esse é um triângulo isósceles, os ângulos da base têm que ser congruentes. Esse ângulo tem que ser congruente a esse ângulo. E o terceiro ângulo mede 60 graus. A soma de todos tem que ser quanto? 180, porque é um triângulo. Então, eu tenho 60 graus mais dois ângulos iguais, vamos chamar de x. Então, mais x tem que ser 180 graus. Então, o x só pode ser quanto? 60 graus. Então, o triângulo tem todos os ângulos internos medindo 60 graus. É um triângulo equilátero. Certo? É um triângulo equilátero. Agora, talvez você não lembre nem da fórmula da altura do triângulo equilátero. Não tem problema. Não tem problema. Você pode usar aqui aquela fórmula de Herão para determinar a área, ou você pode usar base vezes altura com o teorema de Pitágoras. Vamos fazer aqui o triângulo equilátero. Cada lado mede 1.
Vamos fazer a altura do triângulo equilátero aqui. Ângulo de 90 graus, a altura também é a mediana, então esse lado aqui mede 1/2. Esse lado aqui mede 1/2. Podemos determinar a altura h usando o teorema de Pitágoras, porque é um cateto de um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa, que é 1, 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, h ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. Portanto, 1 é igual a h ao quadrado mais 1/4. Logo, h ao quadrado é igual a 1 menos 1/4. 1 é a mesma coisa que 4/4. Então, h ao quadrado é igual a 3/4. 4/4 menos 1/4, 3/4. Portanto, h é igual a raiz quadrada dos dois, pegamos a raiz quadrada dos dois lados, certo? Então, é raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Essa é a altura do desse triângulo equilátero, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora é só fazer base vezes altura para sabermos a área. Então, a base mede 1. Então, é 1 vezes a altura, raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, isso vai ser raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa vai ser a área de um desses triângulos aqui, certo? Um desses triângulos aqui tem área raiz quadrada de 3 sobre 4. É só multiplicar por 6, porque são 6 deles, e nós vamos ter exatamente isso aqui. 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, só para mostrar que você não precisa mesmo decorar tantas fórmulas, é sempre melhor, você economiza tempo, mas não há necessidade de desespero. Aqui nós só precisamos saber geometria básica, essa questão dos ângulos internos de um triângulo, o triângulo equilátero, isósceles, e o teorema de Pitágoras, basicamente. E a área do círculo também, que também não é nada complicado, certo? Acho que temos tempo aqui só para mais uma. Vamos ver. Talvez essa seja demorada também. Questão 42. Considere um quadrado de lado 1. Foram construídos dois círculos de raio R maiúsculo com centros em dois vértices opostos do quadrado e tangentes entre si. Dois outros círculos de raio R minúsculo com centros nos outros dois vértices do quadrado e tangentes aos círculos de raio R, como ilustra a figura abaixo. A área da região sombreada é... Então, nós temos aqui essa região sombreada, aqui em branco, na verdade, e ele quer saber qual é a área dela. Ele nos diz o seguinte, nós temos aqui um quadrado cujo lado mede 1, nós temos aqui 4 círculos. Dois círculos que têm como centros dois vértices opostos do quadrado, o raio desses círculos é R maiúsculo, vamos chamar de Rzão, certo? Portanto, a área de cada um desses círculos é π vezes Rzão ao quadrado. E temos aqui nos outros vértices esses círculos menores de raio Rzinho, R minúsculo. Então, a área nós já sabemos é π vezes Rzinho ao quadrado. Como nós vamos determinar a área dessa região sombreada? Bom, é a área do quadrado menos essas partes aqui, certo? O que sobrar vai ser a área da região sombreada. Então, como nós podemos calcular isso? Bom, é a área do quadrado, nós já sabemos, é 1 ao quadrado, que é 1, menos, veja que nós temos aqui 1/4 do círculo grande e outro quarto do círculo grande. Aqui nós temos 90 graus, certo? Então, isso determina 1/4 do círculo. E nós temos 2/4 para tirar da figura, ou seja, nós temos metade de um círculo. Então, é menos a metade, vamos até mudar de cor aqui. Então, essa parte que eu estou subtraindo agora é em vermelho. Que são 2/4 desses círculos maiores. Então, é menos 1/2 vezes π vezes Rzão ao quadrado. E agora nós temos que subtrair também 1/4, 2/4 dos círculos menores. Ou seja, na verdade, é metade da área desse círculo, de um dos círculos menores, porque são 2/4, é como se nós estivéssemos tirando meio círculo. Então, isso aqui vai ser a área dessa parte sombreada. Só fazer esse cálculo aqui. Precisamos saber quais são os valores de Rzão e Rzinho. Bom, você vê que o lado do quadrado é Rzão mais Rzinho, certo? Então, 1 é igual a Rzão mais Rzinho. Isso aqui é só observar a figura. Como nós podemos determinar a medida do raio, então? Vamos determinar a medida do raio maior. E parece mais fácil pelo seguinte.
Porque nós podemos fazer aqui um raio do centro até a intersecção entre esses dois círculos, então nós temos um raio. E aqui do centro do outro círculo até esse ponto de intersecção, nós temos outro raio. Ou seja, se você olhar, esses dois raios formam o diâmetro do quadrado. Então, nós temos aqui o quadrado. Os lados do quadrado medem uma unidade e nós temos aqui a diagonal do quadrado é igual a 2 vezes o raio, é igual ao diâmetro do círculo. Certo? Claro, não, geometricamente aqui não é o diâmetro, mas porque nós estamos juntando dois raios de círculos diferentes, mas 2 vezes o raio também é o diâmetro do círculo, você entendeu o que eu quis dizer. Mas enfim, o que importa é que nós temos aqui o quadrado e a diagonal do quadrado é 2 vezes o raio. É só usar o teorema de Pitágoras, certo? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, então o quadrado da hipotenusa, 2 vezes o raio ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, 4r ao quadrado é igual a 2. Portanto, r ao quadrado é igual a 1 meio. E r é igual a raiz quadrada de 1 meio, que é a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 2. Então, o Rzão é 1 sobre a raiz quadrada de 2. Isso significa que o Rzinho é o que sobra para chegar no 1. Então, o Rzinho é 1 menos 1 sobre a raiz quadrada de 2. Agora, é só substituir esses valores aqui. Nós vamos saber, então, qual é a área da região sombreada. Então, vamos lá. Podemos apagar isso aqui. Acho que você já sabia decorar a fórmula da diagonal do quadrado, então isso aqui foi um pouco repetitivo, mas enfim. Então, é 1 menos 1 meio vezes π, Rzão ao quadrado, que é 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, 1 meio. Então, 1 vezes 1 meio, menos 1 sobre 2 vezes π, que multiplica Rzinho ao quadrado. Então, quanto que é 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado? Produto notável é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, mais 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado é 1 meio. Elevando isso aqui ao quadrado, fica 1 meio. Então, isso é igual a 1 mais 1 meio são 3 meios, menos 2 vezes 1 vezes 1 sobre a raiz de 2, 2 sobre a raiz quadrada de 2. Certo? Então, isso aqui é igual a Rzinho ao quadrado. Era isso que nós estávamos calculando. Deveria ter mantido o código colorido, certo? Então, isso aqui é 3 sobre 2 menos 2 sobre a raiz quadrada de 2. Então, só para fazer as cores corresponderem aqui, esse 1 é esse 1 em amarelo, que é a área do quadrado, menos, então, isso aqui é a área. É essa área em vermelho, certo? Que é metade da área de um círculo grande. E aqui em azul, nós temos a metade da área de um círculo pequeno. Então, é isso aqui que nós estávamos calculando. E tudo isso aqui entre parênteses é o Rzinho ao quadrado. É isso aqui ao quadrado. Só para não ficar tudo muito confuso. Vamos continuar, então. Aqui ao lado. Isso é igual a 1 menos 1 meio π vezes 1 meio é 1 quarto vezes π, ou π sobre 4. Π sobre 4. Menos 1 meio vezes π, ou π sobre 2, que multiplica quanto que é 2 sobre raiz quadrada de 2? Nós podemos racionalizar isso aqui. Você já deve saber aí só de cabeça, mas racionalizando, multiplicando por raiz quadrada de 2 sobre 2, tanto no numerador como no denominador, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Isso aqui é 2 vezes a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é 2. Simplificando, fica a raiz quadrada de 2, certo? Porque 2 é justamente raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Simplificando, sobra só raiz quadrada de 2. Então, nós temos que multiplica 3 meios menos isso aqui nós acabamos de ver, que é a raiz quadrada de 2. Continuando, então. Vamos continuar aqui em cima. Isso é igual a 1 menos π sobre 4. Distribuindo esse menos π sobre 2 aqui, nós ficamos com menos π sobre 2 vezes 3 meios é menos 3π sobre 4.
Menos π sobre 2 mais... Aliás, menos π sobre 2 vezes menos raiz quadrada de 2 é mais raiz quadrada de 2, que multiplica π sobre 2. Isso aqui, então, vai ser igual a 1 menos π sobre 4 menos 3π sobre 4 é menos 4π sobre 4, que é menos π, mais π sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2. Só reescrevi aqui, escrevi de outra forma. Isso aqui é igual a 1. Podemos colocar aqui 1, podemos, em primeiro lugar, mudar a ordem aqui. 1 mais π sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2 menos π. Podemos colocar o π em evidência, ficamos com 1 mais. Colocando o π em evidência aqui, é 1 mais π, que multiplica 1 meio vezes a raiz quadrada de 2 menos 1. Só coloquei o π em evidência. Vamos ver se há alguma alternativa que corresponda a isso. É 1 mais π, que multiplica 1 meio raiz quadrada de 2 menos 1. Vamos ver. É isso aqui, a alternativa E, certo? Só que aqui ele colocou, ao invés de 1 meio raiz quadrada de 2, colocou direto raiz quadrada de 2 sobre 2. É isso então, a alternativa E. Espero que não tenha confundido você nessa última questão. Até o próximo vídeo.